Hoje é sexta-feira, dia 28 de março. Muito bom dia para você. Estou chegando com as primeiras notícias do Fluminense, como sempre, aqui no canal do Less. Começando o dia deixando você muito bem informado sobre o Fluminense. E já vou adiantar, fique até o final deste vídeo, porque temos muitas informações neste vídeo. Muitas notícias, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Mais um jogador lesionado que tudo indica, infelizmente, não jogará mais em 2025 ou pelo menos perderá grande parte da temporada. O Fluminense vai para o mercado buscar um substituto. Cara, é um vídeo recheado de informações. Então, se você puder já chegar deixando o seu like para você não esquecer, depois seu comentário, se inscrevendo aqui no canal se você não está inscrito por algum motivo, está chegando agora, está conhecendo agora o canal do Less, se inscreva, ative as notificações. Aqui você está sempre muito bem informado e mesmo nas férias eu sigo aqui trabalhando para deixar você muito bem informado. O atacante Lelê foi anunciado como reforço do Ceará para a temporada 2025. Uma negociação que a gente já vem trazendo aqui para vocês já há muito tempo. Lá em fevereiro eu tinha publicado aqui no canal do Lessa que o Lelê estava praticamente acertado com o Ceará, mas o Vozão acabou destravando uma negociação que já estava rolando anteriormente com o Pedro Raul, que estava no Corinthians. Acabou acontecendo esse acerto entre o Ceará e o Pedro Raul, aí o Ceará acabou deixando essa negociação de lado, recuou no negócio. Houve ali uma procura do Juventude, uma tentativa de acerto do Juventude com o Lelê, acabou não acontecendo, ele recusou e depois o Ceará entendeu que precisava de mais um jogador para a função, para a posição, e acabou retomando as conversas com o Lelê e a partir daí a negociação foi sacramentada. O Lelê vai por empréstimo até o final do ano. A gente tem que apurar em relação à questão de detalhes de contrato, se tem opção de compra, se não tem. Mas para mim, já falei sobre isso, é uma decisão acertada. O Lelê vai ter mais oportunidades no Ceará do que teria no Fluminense. É um jogador que precisa atuar, precisa jogar. E quem sabe, indo bem, pode ser valorizado, depois conseguir um contrato melhor. Quem sabe o Fluminense não consegue também fazer um dinheiro com o Lelê se não for utilizá-lo. Eu acho que isso pode ser bom para os dois lados, né? Então, uma negociação que... no primeiro, inclusive o Lelê estava muito feliz no Fluminense, não queria sair para qualquer lugar, tanto que ele recusou o Juventude, mas entendeu que o Ceará, até pela insistência do Ceará, mesmo com a chegada do Pedro Raul, ele entendeu que poderia ser uma boa oportunidade para ele. Conversando ali com a diretoria do Fluminense, principalmente com o diretor executivo Paulo Jone, o Lelê acabou aceitando esse desafio e, portanto, vai defender o Ceará ao longo desta temporada 2025. Negociação depois de mais de um mês, né, quando eu trouxe a notícia aqui, agora oficialmente confirmada pelo Ceará. Bom, gente, infelizmente eu tenho que trazer para vocês aqui uma notícia que não é nada boa. Mais um jogador lesionado no Fluminense. É um negócio impressionante o que está acontecendo, porque não é que o time está em meio a uma sequência pesada de jogos, desgaste muscular, um jogo atrás do outro. Não, não. Muitas dessas lesões, por azar, por ocasião, por uma entrada um pouquinho mais forte no treino, ou muitas dessas lesões por azar mesmo, por situações de jogo, situações que acontecem. Dessa vez, infelizmente, aconteceu com o Otávio. O lance bobo de treino, ontem pela manhã, trabalhando normalmente, acabou meio que pisando ali de mau jeito, pelo que eu entendi, pela informação que eu tive, e o Otávio acabou rompendo o tendão de Aquiles. Essa notícia de que ele teria se lesionado foi publicada pelo GE, inclusive já colocando que ele estaria fora do jogo contra o Fortaleza neste sábado. E aí, pouco tempo depois, o Diogo Dantas, do jornal o Globo, cravou que ele tinha rompido o tendão e que não jogaria mais esse ano. E aí, imediatamente, eu fui atrás para saber se realmente tinha acontecido dessa forma. E o que eu ouvi foi o seguinte: eu não consegui apurar o resultado exato do exame ou dos exames que foram feitos, porque ele já tinha passado por esses exames, mas ainda ninguém sabia o resultado. Mas à tarde, após um diagnóstico inicial dos médicos, de fato houve ali uma constatação de que ele tinha rompido o tendão. E se realmente isso aconteceu, é grande a chance de ele não ter mais condições de voltar a jogar esse ano. Infelizmente, é uma notícia triste,
E eu até comentei isso no Jornada ontem, na live do Jornada, que a gente vive uma loucura às vezes no futebol, sabe? Ainda mais hoje em dia com rede social, porque o Otávio chega, joga contra o Águia de Marabá, depois faz mais um jogo na sequência que foi muito bom, acho que foi contra o Volta Redonda, se eu não me engano, e aí muita gente já falando, caraca, Otávio, né, chegou, vai resolver todos os problemas, que jogador incrível. E aí o cara depois faz 2 jogos ruins, as finais do Campeonato Carioca, vai muito mal na final e não presta, não vale nada, jogador horroroso, ridículo, não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. E assim, cara, é muito cedo ainda para tirar qualquer... Era muito cedo ainda para tirar conclusões definitivas sobre um jogador que acabou de chegar e estava se adaptando ainda ao elenco. Então, por mais que não fosse titular, e é óbvio que o Otávio não tinha que ser um titular absoluto do time, mas é claro que foi feito um investimento alto por ele, um contrato de 3 anos, com um salário alto. Então você tem aí uma perda financeira muito grande. Você perde uma peça de grupo, que mesmo que não fosse titular, é uma opção que pode ser interessante no banco de reservas. É uma característica que estava faltando ao Fluminense. Eu vinha batendo muito nessa tecla desde o início de ano. O Fluminense precisa de um camisa 5. O Fluminense precisa de mais do camisa 5. Chegou o Otávio. Se ele ia ser titular, se ele ia melhorar, ou se ele não ia jogar nada, a gente não tem como saber. Mas é óbvio que pensando em elenco, pensando em grupo, é uma perda importante. Eu não consigo, com base nos poucos jogos que ele fez, dizer que ele é um jogador muito bom, nem que ele é um jogador muito ruim, pela péssima impressão que ficou de fato das finais contra o Flamengo. É muito pouco tempo para a gente definir isso. Então o Fluminense perde um jogador, o qual investiu bastante, acreditava, o Mano acreditava que poderia ser importante. Lembrando que o clube deve confirmar hoje ao longo do dia o resultado dos exames, mas repito, a informação que chegou até a mim é a mesma informação que foi passada pelo Diogo Dantas, de que ele rompeu mesmo o tendão e portanto é uma lesão grave. Ele vai demorar aí em torno de 5, 6 meses para se recuperar, né, o que afetaria diretamente o restante da temporada. É uma pena, mas tomara que o Otávio possa se recuperar da melhor maneira possível e o quanto antes possa estar de volta. Diante disso, se confirmando o exame, trazendo mais detalhes, confirmando tudo isso, o Fluminense vai ao mercado buscar uma peça de reposição para o Otávio. E aí eu sei que quando a gente vai falar, pô, mas a janela está fechada, como que vai ao mercado? Existe uma janela que está aberta até em abril, que é exclusivamente para transferências de jogadores que disputaram os campeonatos estaduais. Por exemplo, o Fluminense não pode trazer um jogador de fora. Tem que contratar um jogador que disputou o campeonato estadual por algum clube. Então tem que ser uma solução doméstica, vamos dizer assim. O Fluminense vai atrás, vai tentar pelo menos já monitorar e vai tentar trazer um jogador para suprir essa ausência do Otávio. Todo mundo lamentou muito, todo mundo ficou muito triste, porque é um jogador que estava se dando muito bem ali com a galera, com o grupo, a comissão técnica, evidentemente. Mas, enfim, realmente o momento é difícil para o Fluminense em termos de lesão. Já perdeu o Fuentes, Riquelme, Isaac, e agora, infelizmente, a gente está sem o Ganso desde o início do ano, e agora acontece isso com o Otávio. Mas é isso, galera. A tendência é de que, portanto, a partir dos próximos dias, o Fluminense tente identificar um nome que possa chegar dentro da realidade do clube e ser uma opção ali para o Mano. Com isso, já para o jogo contra o Fortaleza, a tendência é por uma briga entre Bernal e Hércules para começarem como titular. Se a opção for pelo Hércules, o Martinelli faria a função de primeiro volante, revezando ali com o Hércules. Se for o Bernal, mantém ali o Martinelli como segundo volante e o Bernal entra ali fazendo a função de primeiro. Muito bem, vamos a um assunto que está rendendo muita polêmica nos últimos dias, muita discussão, muito debate entre torcedores, debates internos no clube, que é sobre a SAF do Fluminense. Ontem a gente teve mais algumas notícias que aumentaram, que esquentaram, aqueceram ainda mais os bastidores. A gente já tinha aquela publicação feita pelo Lauro Jardim, informando uma possível proposta que poderia chegar em torno de 500 milhões de reais por 60% da SAF do Fluminense, que o Mário seria o CEO dessa SAF, recebendo um salário em torno de 250 mil reais, basicamente que foi o que informou o Lauro Jardim. O Fluminense divulgou uma nota oficial,
não desmentindo essa informação. E ontem o José Elan, lá no canal dele aqui no YouTube, o Elan FC, ele trouxe informações importantes, algumas que corroboram com o que a gente ficou sabendo recentemente, outras nem tanto. Então, de forma resumida, o que o Elan informou? Primeiro, ele confirmou praticamente todas as notícias publicadas na coluna do Lauro Jardim, lá no Globo, afirmando que, de fato, há essa intenção de proposta de 500 milhões de reais por 60% da SAF do Fluminense. Como que esse valor seria constituído? O Fluminense, de fato, ele optou por ter um fundo de investimento onde diversos acionistas tricolores poderiam adquirir cotas dessa SAF. Seriam 18 cotas de 10 milhões de reais cada. Isso totalizaria 180 milhões de reais. Óbvio, é muito pouco, ainda está distante dos 500 milhões previstos até então nessa possível proposta. E aí, quem completaria esse valor? O próprio André Esteves, através dos seus sócios, ou seja, o próprio BTG. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Porque há algumas discordâncias em relação ao que já foi publicado. Então, reparem, as informações elas estão se complementando, elas estão conectadas. Outra coisa que está batendo, a questão do Mário ser o CEO. Nessa proposta que o BTG está levando até o mercado, o Mário seria o CEO. E o Elan afirmou que, além do salário, do tempo de contrato de 5 anos, ele teria uma bonificação ali de 5 milhões de reais pela assinatura do contrato. De novo, informações dele. O Lauro Jardim não tinha publicado isso, mas veja, você tem um caminho ali. As informações em algum momento elas se encontram. E aí o que tem de diferença? Ontem o GE chegou a publicar uma matéria afirmando que o Fluminense trabalha de fato com essa questão do fundo de investimento para diversificar ali os investidores, as cotas, mas que ainda tem a possibilidade, quem sabe, de vender para um único dono, como foi o Vasco, por exemplo, como é o Cruzeiro lá com o Pedrinho BH, mas essa informação já é diferente do que o Elan publicou. Ele disse que não há essa chance, que inclusive outras possíveis propostas foram recusadas, sondagens foram recusadas. Um grupo árabe chegou a entrar em contato, chegou a fazer reuniões com o Fluminense, com o BTG, para entender como as coisas estavam acontecendo, para tentar, quem sabe, viabilizar uma proposta, mas foi descartado de cara porque o Fluminense disse que, ou o BTG, disse que já tinha uma situação avançada em outro modelo e que eles sequer iriam escutar essa oferta. Partindo do princípio que isso é verdade, e se não for em algum momento o Fluminense irá se manifestar, imagino eu, então a partir disso a gente tem alguns problemas. E eu vou bater muito o pé em relação a isso, gente. E é dessa forma que eu vou conduzir o assunto SAF aqui no canal do Lessa, até o fim. Pelo menos vou tentar manter essa coerência. A gente precisa ter responsabilidade. Esse debate tem que ser um debate sério, um debate profundo, um debate com informações. O torcedor precisa, para essa votação, que em algum momento imagino que vai acontecer, ele precisa ir munido de todas as informações para fazer a sua escolha. E nesse momento, o que está acontecendo, na minha opinião, informações, notícias começaram a vazar. SAF se tornou, obviamente por ser um ano de eleição, um assunto político. E quando o assunto é político, há interesses dos dois lados. Há interesse na situação, na atual gestão, em aprovar essa SAF, e há interesse da oposição em atrapalhar e impedir que esse processo aconteça. Cada um com seus motivos, e eu não estou entrando nesse mérito. O que eu estou falando é que a gente precisa ter responsabilidade, porque é sim uma questão também política. E o que está em jogo é o futuro do Fluminense. E quem sofre as consequências é o clube, depois e o torcedor, o seu torcedor, perdão. Neste momento, o que eu entendo? Se de fato essas informações estão certas, me preocupa bastante porque, e é algo, né, não é que eu estou falando agora não, a gente já falou isso sobre isso já há muito tempo,
Porque lá atrás houve essa especulação, essa possibilidade do próprio BTG comprar a SAF do Fluminense, adquirir a SAF do Fluminense. E aí, naquele momento, a primeira coisa que me vem à cabeça, eu falei, pô, como o BTG vai comprar essa SAF se é o banco que foi contratado para avaliar, para passar para o mercado, fazer um estudo profundo de quanto vale o Fluminense, fazer a valuation do Fluminense, ir ao mercado buscar investidores, ou seja, o BTG estipula um preço e vai ao mercado buscar alguém que tenha condições de pagar aquilo que o banco e o Fluminense também, obviamente, entendem que vale essa SAF do Fluminense. E aí você vai para o mercado e não houve propostas, seja ela quais forem, porque não significa, pode chegar 10 propostas, pode chegar 10 propostas ruins. Não significa que vão chegar propostas boas. Mas no meu entender, nesse processo, o ideal é que funcionasse como uma licitação. Você tem ali um estudo que foi feito, uma valuation, e agora você vai se abrir para o mercado e esperar as propostas que vão chegar. E a partir disso você vai escolher a que é melhor te atender. Porque, veja bem, a proposta melhor não é a que tem o maior valor de aquisição. Pelo contrário, às vezes pode chegar uma proposta de 1 bilhão. Mas foi o que eu falei aqui. Como essa empresa vai pensar o futebol do Fluminense? Como essa empresa vai pensar Xerém? Qual é o projeto? Qual é a ideia? O que eles desejam para o clube? Quais são os valores? Como eles pretendem trabalhar a marca Fluminense? O futebol vai ser um futebol forte, com investimento garantido em folha salarial, em abatimento das dívidas, algo fundamental. E às vezes a proposta de aquisição pode ser melhor, mas o projeto por trás, mas o projeto por trás é muito maior. É isso que vale. Mas como é que a gente vai ter uma noção se não tivermos ali propostas diferentes, de lugares diferentes, de possíveis donos diferentes? Como que a gente vai estabelecer o que é melhor e o que é pior? Como que o torcedor vai determinar o que é bom e o que é ruim, se não há comparação? E eu não consigo, sinceramente, para mim é muito estranho, há mais de 2 anos, ter um estudo que vem sendo feito, um anúncio de que o Fluminense está no mercado vendendo a sua SAF, e um clube do tamanho do Fluminense, com os títulos da história que tem o Fluminense, com o Xerém, que é uma mina de ouro, não aparecerem algumas propostas ou alguns interessados. Não consigo, na verdade eu nunca consegui compreender muito bem isso. Então esse processo para mim me incomoda bastante. Porque o BTG determina o valor do Fluminense. E, desculpa gente, pode ser André Esteves, pode ser qualquer um, banqueiro quer dinheiro. Os caras querem dinheiro. Se eles forem entrar nessa brincadeira, vai ser para ganhar dinheiro. Vai ser para comprar o Fluminense e talvez lá na frente vender o Fluminense por muito mais. Você compra baixo e depois vende por muito mais. Estabiliza, ganha uma grana e depois dá uma arrumada na situação financeira ali, usando às vezes até parte do dinheiro do clube também. E lá na frente vai vender por muito mais. Então, o que você faz numa situação como essa? Pô, se eu estou colocando o preço, eu vou colocar o preço lá embaixo. Veja bem, não estou dizendo que isso vai acontecer. A gente não tem acesso ao contrato, à proposta que está sendo passada, mas não acho que é a maneira correta de conduzir, não acho que é a melhor solução. Ah, mas vai ter uma outra instituição avalizando isso? Porque a gente cai num conflito de interesse, para mim, até nesse caso, um conflito ético, na minha opinião, muito grande. Muito grande. Que aí a gente vai ir para a mesma lógica que eu já falei aqui também sobre a questão do Mário CEO. Eu acho importante, dentro dessa transição, você ter uma pessoa do clube, você ter uma pessoa que entende do clube, você ter uma pessoa que conhece a história do clube. Porque seja para quem ele for vendido, o Fluminense não pode se distanciar do seu torcedor, da sua história. Isso é fundamental. Mas a questão não é, de novo, o Mário, presidente do Fluminense, ser CEO da SAF. A questão é o Mário, presidente do Fluminense, conduzir essa negociação, porque é ele quem conduz essa negociação junto com o BTG. E aí, a partir do momento que o clube não se posiciona sobre a verdade ou não de ter chegado outras propostas e sequer terem escutado essas propostas, você tem um banco que está
avaliando, fazendo a valuation do clube, colocando preço no clube e depois vai fazer a compra do próprio valor estabelecido por eles. E, ao mesmo tempo, toda essa negociação é conduzida com o presidente Mário Bittencourt, que pode virar o CEO dessa SAF. Então, o que isso para mim gera? E o que falta também? Ontem eu até falei, na live do Jornada, eu falei, cara, em lugar nenhum do mundo, um clube vai ficar atualizando passo a passo de uma negociação como essa. Olha, gente, surgiu uma sondagem aqui, recebemos hoje uma sondagem do mundo árabe. Hoje o grego aqui entrou em contato querendo fazer uma proposta. A coisa não acontece dessa forma, a gente sabe. Tem questões de negociação que você tem que trabalhar nos bastidores. Mas aí o Gabriel Amaral, ao longo dessa discussão, estávamos eu, Fio, Gabriel e a Júlia, o Gabriel falou algo relevante que, de fato, desde o início, quando o Fluminense inicia os estudos com o BTG é o responsável por fazer a valuation do clube, por ir ao mercado buscar um investidor, a gente nunca teve nada muito além disso. Então, o que o torcedor poderia, talvez, saber? Quanto vale o Fluminense? Qual foi a conclusão final do estudo feito pelo BTG? Quem quer adquirir o Fluminense precisa se comprometer com o quê? Qual o estudo da dívida feita pelo BTG? O que é viável, o que não é viável? O que está sendo oferecido? Talvez você não vai dar um nível grande de detalhes, mas para que o torcedor seja realmente informado, minimamente informado, sobre os passos que foram dados. E a verdade é que o que a gente teve ao longo desse tempo foi algo superficial. O BTG está estudando, o BTG está buscando, o BTG está fazendo e a gente está esperando. Antes havia uma definição absoluta de que o Fluminense não venderia o controle. Depois houve uma mudança, provavelmente consequência da resposta no mercado, que agora vamos vender o controle. E aí começam a sair diversas e muitas informações, e o que acontece? Na minha visão, de novo, o torcedor começa a ficar inseguro. O torcedor que antes queria muita SAF, agora já fala, opa, dessa forma assim, tá complicado, tá difícil, desse jeito eu não quero. Por que não chegaram outras propostas? Quais são as outras propostas? O Fluminense vai falar quando tiver uma proposta, mas só vai ter essa? Só vai ser essa a opção? Então isso vai gerando, sabe, uma insegurança muito grande. E aí, gente, vamos partir para o lado prático aqui. Vamos supor que realmente eles, Fluminense e BTG, definam por esse modelo de cotas. Essa vai ser a proposta. Olha só, a única proposta que o Fluminense tem é essa, não chegou nenhuma outra proposta oficial. Ao longo de todo esse tempo, foi a melhor coisa que a gente conseguiu fazer até aqui. A proposta é essa de 500 milhões de reais, 18 cotas, 10 milhões de reais cada um, o BTG vai comprar o restante, o CEO vai ser o Mário, contrato de 5 anos. Esse é o modelo que a gente tem, essa é a proposta que está na mesa. Vai para o Conselho Deliberativo, para discussão, para avaliação do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, depois vai para a Assembleia Geral. Gente, vamos lá. Você, torcedor, munido dessas informações, que é o que eu falei ontem, a gente vai ter que cobrar isso. Vamos ter que cobrar a transparência que foi prometida pelo Fluminense, que vem sendo prometida pelo Fluminense, para que você possa ir votar e tomar a decisão. Porque se a maioria achar que não é esse o caminho, que isso está errado, que não tem que ser feito dessa forma, o torcedor vai ter o poder de vetar isso. O torcedor vai ter o poder de impedir isso, se for esse o caso. E a partir de algum momento o Fluminense vai trazer essas informações. É o que a gente espera, é o que a gente tem que cobrar. E para mim a comunicação, a forma de se comunicar, ou a forma como vai comunicar isso para o torcedor, é que vai determinar, ou pelo menos na minha visão, tem uma grande chance de determinar ou não a aprovação dessa SAF. Toda e qualquer discussão tem que estar acima de interesses pessoais de qualquer um, de qualquer pessoa. E quando você for votar, você tem que estar ciente e refletir e pensar, depois de tudo que você ouviu, depois de tudo que você leu, de todas as informações, todos os números, o sim é o melhor, pensando no clube que você ama, pensando no melhor para o Fluminense, ou não. Nesse caso, o não é a melhor opção. E reforçando mais uma vez,
a aprovação ou a rejeição da SAF vai depender dos sócios do Fluminense. Os sócios do Fluminense é que vão definir o futuro do clube. Então é importante que você realmente reflita bastante, pense bastante. Teremos tempo até lá, teremos mais informações até lá. E a nossa missão aqui, da minha parte, será sempre informar, passar a notícia, dar a opinião, uma opinião honesta e sincera, para que a gente possa debater o assunto e chegar à melhor definição e à melhor conclusão. Eu espero que também o clube seja honesto e objetivo, né, naquilo que for passado, assim que tivermos mais novidades, assim que a tal proposta chegar, para que todos possam fazer a sua escolha. Fechou, pessoal? A gente volta ao longo do dia com mais informações e mais notícias. Deixe seu like aí, se inscreva no canal e, claro, seu comentário, se você concorda, se você discorda. Com respeito, fique sempre à vontade para participar aqui do canal do Lessa. Um abraço, tamo junto.